Desde os tempos mais remotos, a humanidade ergueu os olhos para o céu em busca de respostas. Povos antigos observaram os astros, seguiram o movimento das estrelas, criaram calendários e orientaram sua vida em sintonia com o firmamento. Mas junto com a admiração e o conhecimento, sempre houve também o mistério. Para os egípcios, os deuses vinham das estrelas. Para os maias, o cosmos estava intimamente ligado à vida e à morte. Para os sumérios, seres poderosos chamados Anunnakis desceram à Terra e transmitiram sabedoria. Em diferentes culturas e tradições, encontramos relatos de entidades celestes que guiaram a humanidade em seus primeiros passos. Nos dias atuais, chamamos de OVNIs aquilo que os antigos poderiam ter visto como carros de fogo, aves metálicas ou deuses descendo do firmamento. OVNI significa objeto voador, não identificado. E ao contrário do que muitos pensam, não é uma invenção moderna. Ao longo da história, encontramos registros de estranhos objetos no céu, desde crônicas medievais até pinturas renascentistas. Comuns aparecem pairando sobre cidades ou observando eventos. Com o avanço da aviação no século XX, os avistamentos se multiplicaram. Pilotos de guerra relataram perseguições por Foo Fighters, esferas luminosas que surgiam e desapareciam em velocidade. Em 1947, o famoso caso Roswell colocou os discos voadores na imaginação popular, um suposto acidente de nave alienígena no deserto americano. Desde então, milhares de testemunhas afirmaram ter visto fenômenos que desafiam explicações convencionais. E não apenas testemunhas comuns, relatórios oficiais da Força Aérea dos Estados Unidos, documentos da CIA e até depoimentos de pilotos militares confirmam que há algo nos céus que não compreendemos. O próprio Pentágono admitiu em relatórios recentes que alguns objetos captados por radares e câmeras apresentam características impossíveis para a nossa tecnologia. Acelerações instantâneas, mudanças bruscas de direção e ausência de sinais de propulsão. Mas os OVNIs não são o único mistério que intriga a humanidade. Em campos de cultivo ao redor do mundo, principalmente na Inglaterra, mas também em países como Brasil, Canadá e Rússia, desenhos gigantescos começaram a aparecer em plantações. São os agroglifos, ou círculos nas colheitas. No início, simples círculos intrigavam fazendeiros. Com o passar dos anos, as figuras se tornaram cada vez mais complexas. Padrões geométricos, fractais, símbolos matemáticos e até representações que lembram mensagens codificadas. Muitos desses desenhos foram assumidamente feitos por artistas, em fraudes planejadas para confundir e atrair atenção. Porém, nem todos podem ser explicados dessa forma. Há agroglifos que surgiram em poucas horas da madrugada, em áreas extensas, sem deixar rastros de pegadas ou máquinas. Em alguns casos, cientistas observaram que as plantas estavam dobradas de forma incomum, como se tivessem sido aquecidas internamente por micro-ondas, sem sinais de quebra ou corte. Além disso, instrumentos de medição registraram alterações magnéticas e elétricas nos locais das formações. Testemunhas também relataram a presença de luzes misteriosas pairando sobre plantações pouco antes do surgimento dos desenhos. Para muitos, isso não pode ser mera coincidência. Seriam esses agroglifos uma forma de comunicação? Estariam visitantes cósmicos tentando nos enviar mensagens em um idioma universal, a matemática e a geometria? Embora não seja considerada uma ciência oficial, a ufologia reúne pesquisadores dedicados a investigar avistamentos, coletar depoimentos, analisar imagens e estudar fenômenos que a ciência convencional não consegue explicar. Ao redor do mundo, congressos de ufologia reúnem especialistas e curiosos que compartilham informações sobre casos de contato, abduções, agroglifos e avistamentos militares. No Brasil, por exemplo, temos episódios emblemáticos.
Em 1977, a chamada Operação Prato, conduzida pela Força Aérea Brasileira, investigou uma série de avistamentos na região amazônica. Moradores relataram luzes que perseguiam pessoas e até deixavam marcas em seus corpos. O caso foi tão sério que gerou um relatório oficial de centenas de páginas, hoje parcialmente liberado ao público. Esses documentos revelam que os militares registraram e até fotografaram objetos que permanecem sem explicação até hoje. E se esses fenômenos não forem apenas acontecimentos isolados? É aqui que surge uma teoria ousada, proposta em 1968 pelo escritor suíço Erich von Däniken, em seu livro Eram os Deuses Astronautas. Däniken levantou a hipótese de que, no passado remoto, seres extraterrestres visitaram a Terra e influenciaram diretamente a evolução da humanidade. Para ele, muitas das grandes construções e lendas antigas não seriam apenas fruto da criatividade humana, mas registros de encontros reais com civilizações cósmicas. Ele citou como exemplo as pirâmides do Egito, erguidas com uma precisão matemática e arquitetônica surpreendente. Questionou como povos sem tecnologia moderna poderiam ter movido blocos de toneladas com tamanha perfeição. Outro exemplo são as misteriosas linhas de Nazca, no Peru, gigantescas figuras gravadas no solo que só podem ser compreendidas plenamente quando vistas do alto, como se fossem sinais destinados a observadores aéreos. Há também as esculturas e artefatos antigos que parecem representar seres com capacetes, roupas espaciais e até objetos semelhantes a naves. Para Däniken, esses elementos seriam evidências de visitantes extraterrestres, confundidos como deuses por nossos antepassados. Nos textos sagrados, encontramos descrições que reforçam essa ideia. O profeta Ezequiel, na Bíblia, descreveu uma visão de rodas que se cruzavam e seres cercados de fogo e luz. Descrição que muitos interpretam como a visão de uma nave. Nos épicos hindus, como o Mahabharata e o Ramayana, encontramos relatos de vimanas, máquinas voadoras utilizadas por deuses e guerreiros capazes de travar batalhas aéreas com armas devastadoras. Se interpretarmos esses relatos sob a ótica dos antigos astronautas, vemos um padrão. Os deuses que descem do céu trazem conhecimento, ensinam técnicas de agricultura, metalurgia e astronomia, e depois retornam às estrelas, prometendo voltar. Essa teoria, embora contestada pela arqueologia tradicional, continua a despertar fascínio, pois conecta os fenômenos do presente, como os OVNIs e os agroglifos, a registros milenares do passado. Se Däniken estiver certo, então a humanidade não está apenas sendo observada agora, mas já foi visitada antes, em períodos fundamentais de sua história. Assim, os mistérios se entrelaçam. Os avistamentos modernos de OVNIs, as mensagens geométricas deixadas nos campos, os estudos ufológicos e as teorias dos antigos astronautas. Tudo aponta para a possibilidade de que não estamos sozinhos e nunca estivemos. A ciência atual busca sinais de vida fora da Terra através de telescópios espaciais, ondas de rádio e exploração de planetas. Mas enquanto olhamos para o cosmos, talvez a resposta esteja mais próxima do que imaginamos. Talvez os visitantes que procuramos já tenham estado aqui, moldado nossa história, e quem sabe, continuem entre nós, aguardando o momento certo para revelar sua presença. O universo é vasto demais para acreditarmos que somos a única forma de vida inteligente. E quanto mais investigamos, mais percebemos que os segredos do passado podem ser a chave para compreender nosso futuro. No fim, resta uma pergunta que continua a ecoar desde os tempos antigos. Os deuses eram apenas mitos? O mistério permanece, e talvez a verdade esteja à beira de ser revelada.